Salve, time, tudo em ordem? Mais um capítulo do NegoCast. Hoje a gente trouxe uma pessoa muito querida pela gente. O nome de trabalho dele é Alexandre Okuyama, mas o nome fantasia é Chan. E, poxa, uma figuraça. Aprendi muito sobre ginástica, sobre a calistenia com ele e tal. A gente vai falar um pouco sobre a história dele. Ele já foi dono de boxe, também tem um mestrado em força, então não é um carinha que tá aí faz pouco tempo no mercado. E a gente vai entender como é que ele fez essa transição de um box físico para um ambiente virtual e um ambiente itinerante. Mas eu já falei muito na hora de falar com o Chan. Chan, seja bem-vindo, meu querido. Cara, muito obrigado. Queria agradecer primeiro o convite aí, essa oportunidade de estar no NegoCast, de poder prestigiar, né, o trabalho de um colega ali de anos, né, de trabalho. Acho que a gente já teve muitas conversas dessas, a única diferença é que agora está sendo gravado. Exatamente. Muito bom. Chan, me conta uma coisa, eu sei, mas o povo precisa saber. Cara, como é que começou essa tua relação com o esporte? Eu acho que como todo brasileiro quando pequeno, né, acho que o primeiro esporte que eu lembro de praticar mais era futebol. Então, pratiquei muito futebol em quantidade. Em qualidade, nem tanto, né? Mas aí morava na Baixada Santista, então jogava bola futsal, jogava bola na areia, jogava bola no society. Então, 3 a 4 vezes por semana, tava jogando bola em algum lugar. E também meu pai, né? Meu pai, ele sempre jogava muita bola com a galera, assim, do trabalho, galera do clube, então tinha esse costume, então ele sempre me levava, e desde pequeno a gente tinha umas coisas com os primos também, né? Ia todos os primos jogar, formava um timinho lá pra jogar, ficava rodando a manhã inteira de sábado jogando, às vezes sábado de tarde também. Então, acho que o primeiro esporte que eu tive que eu vivi mais foi o futebol, né? E jogava qual posição? Ou não tinha posição nessa época? Então, não sei, eu jogava mais, joguei de lateral, assim, mas sempre mais, né, defensivo do que ofensivo, assim, corria bastante, né, então jogava muito bem, a bola que me atrapalhava. Exatamente, a bola era quadrada quando ela vinha pro meu pé. Cara, muito engraçado, eu jogava na mesma posição. Porque, magrinho, não sei o quê, corre bem, então joga na lateral. E é canhoto. Ufa. No Brasil tem dois problemas, né? Quem que vai jogar de goleiro e quem que vai jogar na lateral esquerda. Então, pô, ali ainda tinha um... Mas era mais vontade do que destreza, propriamente dita, né? E os outros esportes daí? Como é que entrou? A calistenia, o ginástica? Detalhe, né, acho que eu, antes até de futebol, ou até junto com o futebol, nadei muito tempo, né? Fiz natação muito tempo por recomendação médica. Então, desde os meus 3 anos até os meus... Dos 3 aos 4, acho, até os meus 12 anos eu fiz natação. Mas era asma? Tinha um pouquinho, né, de problemas respiratórios como um todo, né, aquela posição mais cifótica, assim, mais fechada, e o médico recomendava para até melhorar a postura e tudo mais, para desenvolver, né, tipo, sempre tive rinite, coisas do tipo, né, então ele sempre recomendou. Então nadei ali, meio que uma boa parte gostava, porque era uma coisa mais lúdica. Sim. Quando começou a parte de treinamento, meio que obrigado, né? Então eu todo dia ligava pra minha mãe, posso não ir hoje? Ela falou assim, não, tá mal? Não, então vai ter que ir. Posso não ir hoje? Posso não ir hoje? Essa era a pergunta. Que aí era também isso, né? Piscina aberta, céu aberto, e aí sol, chuva e tem que estar lá. Isso que dá uma quebrada na criança mesmo. Apesar que é um ambiente molhado, né? Sim. Não, depois que entrava na piscina era uma beleza, mas no dia que tava frio até entrar, até aquecer, era aquela briga. E tinha algum estilo que nadava melhor que o outro? Nadava bem peito, eu acho, peito. É mesmo? Peito e crawl. Costas não era muito bom, borboleta meia boca, assim, dá pra se virar, né? Eu, quando era pequenininho, nadava melhor costas, depois crawl e depois de adulto um pouquinho de borboleta mesmo. Já era o processo de natação em mar aberto, então, tipo, muito legal pra trocar o estímulo pra não cansar o ombro, mas o 90% do treino é crawl, porque senão vai ficar nadando de costas em mar aberto, né? Não tem nenhum sentido. Já precisa de um direcionamento de barriga pra cima, você se perde. Mas te falar que na mar aberto eu nunca cheguei a treinar ou nadar, é algo que pra mim é meio... Fora do padrão de orientação, assim, ó. Na piscina você é muito fácil, né, se orientar. Você tem todas as marcações. No mar eu me sinto perdido. Mas o Santos tinha uma cena, tem ainda uma cena muito forte de triatlo. Eu imagino que deve ter uma cena forte de travessia também. Tem, muito forte. Eu que acabei, acho que não entrando. Sim. Até porque eu nadei até uns 12, né? Então acho que é uma época ainda que eles não colocam esse tipo de atividade. Né? Eu não lembro de criança participar. A gente vê assim, porque acaba virando um ambiente meio familiar, assim, as pessoas levam as crianças.
mas muito parecido com o futebol, que tem o rachão dos adultos quando acaba, tem a criançada jogando bola ali, fica brincando, mas o pai fica olhando no que tá e tal. Não vai muito além disso, né? Porque precisa até caminhar um pouco para dentro do mar, né? Sim, sim. E às vezes você tá aqui em Caiobá, por exemplo, você sai da Braba, passa o Morro do Boi e vem entrar, né? Volta pra terra na Mansa. Então é meio perigoso colocar uma criança com 12 Sim, anos de sim. idade pra fazer isso e tal. E teve lutas também? Sim, e aí eu acho que logo depois disso, né, sempre gostei desde pequeno assistir filme do Van Damme, Jack Chan, Jet Daí que é Li, o Xan. que aí também veio o apelido, né? Mas sempre gostei muito de filme de luta e arte marcial. Assim, eu gostava demais, assim, SBT, Manchete, assistia tudo que era desenho de luta e filme de luta. E sempre quis praticar artes marciais. Mas ali na época não tinha muita coisa perto de casa. E aí minha mãe também não conhecia, então eu acabei não fazendo quando muito novo. Lá para uns 15 anos, que eu achei uma academia de Kung Fu. E aí, por indicação de um colega até de escola ali, que os amigos dele, os amigos do irmão dele praticavam. E aí ele falou: Ah, tem lá no Canal 3, que era meio que perto do caminho de casa, entre casa e colégio. Eu falei pra minha mãe: quero ir lá, quero ir lá, quero ir lá. Falei: Ah, então beleza, vai lá, vê quanto quer. Depois você me avisa e a gente vê se dá pra fazer. E aí comecei a fazer de arte marcial, minha primeira foi Kung Fu. Treinei ali dos meus 15 até os 21, 22 anos ali. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo. Era um Kung Fu que não era tão tradicional, né? Tinha toda a parte de formas e tudo mais, mas era numa época que da crescente do Vale Tudo, MMA. E o mestre lá, ele gostava muito desse lado. Então tinha muita pancadaria ali no meio também, era bem legal. Era aquele Kyokushin, será? Não, não, o Kyokushin é karatê, né? O meu Desculpa. era Shaolin do Norte, era Kung Fu Shaolin, o estilo, né? É Shaolin do Norte. Mas então, esse estilo é mais agressivo, então. Não, então, é que no Wushu, né, você tem a parte de formas e você tem a parte de combate, que aí seria o boxe chinês, o Sanshou, né, que eles chamam. Que aí vale soco, chute e queda. Sandá é russo ou é... Não, Sandá também é chinês. Sandá também é chinês. É bem parecido, né? Sanshou acho que talvez seja um competitivo que a galera usa máscara e tudo. Na época era assim, e o Sandá acho que era mais porradaria. Eu não sei muito bem a diferença de regras dos dois, mas são similares, mas são, apesar de similares, são diferentes, né? E aí lá ele era muito forte essa parte da luta, só que era uma puxada que já queria puxar meio que pro MMA, pro Vale Tudo. Então treinava uma coisinha de chão, treinava uma coisa mais linha de boxe e tal. Ele tinha um background de boxe, então tinha uma mistura ali. Porra, foi bom então. Do ponto Foi de vista bom. tem aquele... Eu não diria que acho que é filósofo canadense, Jordan Peterson, que fala que o ser humano masculino, especialmente, ele precisa aprender a ser um assassino e depois passar o resto da vida dele tentando controlar isso. Então, o cidadão que aprende a arte marcial no comecinho, assim, dá uma certa confiança. Não que você vai sair dando nos outros na rua, porque não tem mais nem idade pra isso, mas aquela ideia da confiança de tipo, não, cara, não vem aqui incomodar meus filhos, minha mulher, minha namorada, enfim. Acho que é bem bom ter isso. O que eu acho que incomoda um pouquinho é, de repente, qual é a mentalidade do cara que tá ensinando uma jovem criança de 15, 17 que acha que sabe tudo, mas ainda não sabe nada, né? Então, eu gosto, né? Eu acho que essa filosofia faz sentido. É melhor você saber e nunca precisar do que precisar e não saber, né? Um samurai no Samurai jardim do que um jardineiro em guerra. em guerra. É Exatamente. mais ou menos isso. Mas acho que também a arte marcial te ensina, teoricamente, né? Te ensina a ter mais controle. Você vê as coisas de outra forma. Você também consegue analisar o ambiente de uma forma diferente, né? Eu nunca fui muito de briga, nunca. Na verdade, até antes de treinar, tinha até meio receio e tal. Mas sempre gostei da luta como luta, né? Como prática. Uhum. Então, eu entrar ali, acho que me deu também mais confiança, é claro, mais coordenação. Era um lugar até que, pela época, se tinha muito essa ideia meio dos bad boys, né? Da galera que treinava a luta e saía na mão, brigava. E lá tinha um pouco disso. Mas eu nunca fui dessa galera, né? A galera mais velha ali, tinha uma galera que ia pro rolê e saía na mão e era isso que eles queriam fazer. Ia procurando, né? Não Ia ia, procurando. ó, se vier eu me defendo. Não, ia procurando. Ia procurando, ia procurando. E era bem típico da época, assim. Mas eu acho que eu nunca fui junto com essa galera. Era mais novo também e sempre gostei da parte esportiva do negócio. Mas você veja que coisa, né? Eu aposto que dentro do dojo, dentro do processo,
de aprendizado, esse pessoal era gente boa contigo. Temos todo mundo junto aqui na mesma batida e tal. Sim, todo mundo, gente boa. Mas apanhei bastante também dessa galera. Até o momento que também conseguia bater de frente. Acho que foi um processo assim, né? Quem entra lá no começo vai apanhar mais, não tem como, né? Era menor, era mais leve, mas aí também acho que eu fui desenvolvendo, eu fui aprendendo. E acho que também é isso, você é forjado ali num ambiente que é difícil, né? Os caras eram bons. Mas era contundente mesmo ou, tipo, tirava um pouquinho a pressão e tal? Acho que contundente. Não na maldade, mas Sim. era contundente, sabe? Mas acho que é parte também do processo ali. É aquilo que vai te moldando. A você entender como se defender melhor e tal. Não acho que tinha maldade, mas era contundente, era contundente. Não, é muito parecido com box de cross-training, crossfit, enfim, muito parecido com academia. Cara, jamais vou me esquecer. Eu nadei minha infância inteira, daí fui para os Estados Unidos fazer faculdade, arranjei um lugar para nadar lá e daí comecei a nadar master no clube. O meu técnico, que um dos melhores técnicos que eu já tive, tanto top 3 contigo, diga-se de passagem, cara, eu conto essa história, ele tá do meu lado, ele se rola de rir. Tipo, cara, me olhou todas as tatuagens, assim. Olha, o treino é tal, dia tal hora, você tem esses materiais, tal, não sei o quê. Quando tiver alguma dúvida, você me pergunta. Eu falei, caraca, velho. O cara queria ver se eu ia colocar as horas. Então, acho que um pouco dessa contundência, um pouco de você ir lá ensinar o aluno novo num box de CrossFit. Do que esse cara é feito? Vamos ver se veio, apanhou, aprendeu. Não. Então tá. Não que você não vá gastar teu tempo com outro aluno e tal, mas você precisa, na minha visão, você precisa meio que testar as águas, assim, ver o que o cara quer. Não, esse é um lutador for fun, então, ó, vai ali, tal. Esse é um cara que vai competir, então eu vou dar um pouco mais de atenção, enfim. Acho que antigamente se tinha muito disso, assim, artes marciais no geral, né? Acho que tinha muito do testar o quanto que o cara quer estar lá, até pra ver se ele tem fibra pra estar lá. Acho que hoje é mais comercial, né? Dependendo pra onde você for, pra linha que você for, é mais comercial. É aprender técnica, é estilo de vida, é saúde. Então tem um pouco disso, acho que. Mas deve ter aquele horário das 6, das 7, das 8, enfim. Com certeza. Se o cara não é da linha competitiva, ele não vai treinar junto com a equipe de competição, né? Acho que também não faz sentido. Mesma coisa em qualquer outra modalidade, né? Natação, crossfit, arte marcial. Se você tá no estilo de vida, você tá no estilo de vida. Quem vai competir precisa de ter outra visão mesmo, né? Outra intensidade ali. E a calistenia surgiu nesse... A calistenia surgiu antes da ginástica pra você, Chá? Com certeza, sim. Sim. A gente nem tinha acesso a nada de ginástica, era muito difícil, né? Acho que eu não lembro. A primeira vez que eu fui ver equipamentos de ginástica artística foi dentro da faculdade. Quando eu entrei na Federal, que lá tinha uma argola, um tablado. Antes disso, acho que eu nunca tinha visto os materiais oficiais ali, né? Utilizados na ginástica. Então, o que eu comecei a aprender foi em calistenia e, na verdade, procurando vídeos de treino, YouTube. Aí achei vídeos daquele Hannibal, The King, que é bem antigo. E ele era mais um treino de força usando só o peso corporal. Então, já treinava Kung Fu, já fazia academia, porque tinha uma academia anexa ao Kung Fu, então treinava a parte de força. E aí, lá em Santos, cada canal na praia, né, tem as divisões ali. Tinha uma barra e uma paralela. Sim. Então, era normal ir lá e fazer uma barrinha, fazer um exercício. Eu comecei a ver vídeos para aprender a trabalhar isso melhor, né? Eu nunca esqueço, eu fazia a musculação e eu conseguia fazer puxador com uma certa carga, ok, né? Não lembro na época ali, mas deve ser meu peso corporal um pouquinho mais, assim. Devia ter uns 60 quilos, fazer uns 70 e pouco. Aí eu lembro de ir na praia, e aí jogando bola e tal, aí fui com um amigo, ele foi fazer barra, vamos fazer umas barras, vamos. E aí eu lembro de não conseguir fazer tantas barras. É mesmo. E aí foi um momento que eu falei, opa, preciso treinar esse negócio aqui. Né? Eu consigo fazer puxador bem, mas não consigo transferir tão bem pro específico que é barra. E aí eu comecei a treinar também mais... acho que foi um dos momentos ali que me fez, pô, legal, quero treinar mais isso aqui, quero ser bom nisso. E é esse o ponto que a gente vai discutir um pouquinho mais ali na frente, mas já vamos dar um teaserzinho, um spoiler. Você vê que é outro tipo de ser humano. Tem uns caras que tipo, não é pra mim. Eu jamais me esqueci. Quando eu montei o box, o meu sócio, então, falou assim, nego, a gente precisa comprar uns elásticos. E olhou meio que pra barra, assim. Eu falei, claro.
mulherada, né? De repente tem menos força de membro superior. Ele me olhou, sorriu e falou assim: isso vai ficar abismado. E de lá pra frente, cara, daí eu pensava assim, tipo, de onde que eu tenho essa força? Não tenho força, velho. Eu ia roubar a mecha do terreno da vizinha, pulava um muro, tinha que me puxar, tá, não sei Não, o mas quê. quantos anos você começou a nadar? Ah, velho, criança. Bem É, criança. então, mas natação, É, mas assim, você puxa durante uma o hora e tempo pouco. inteiro. Mas eu me lembro de ficar estarrecido, assim, cara. Tipo, eu vi um cara pegando elástico, indo assim, falei, "Cara, que louco." Mas é justamente isso, assim. A ideia de, cara, eu não sei fazer isso, mas eu preciso ou eu quero, ou justamente porque eu não sei, agora eu vou provar que eu consigo, versus a ideia do, né, não sei, não. Quem precisa disso hoje em dia, né? Então, esse é um processo, assim, que... Mas até comecei falando, né, que comecei a gostar de lutas por causa muito de filme de luta e desenho, né? Sim. E se tu pegar todos os filmes antigos de luta e desenho de luta, o Extremamente básico. acrobático. Não, o básico da história é isso. É o cara que ele não é bom, ele Ah, sim. perde, e aí ele volta pra casa e ele acha um jeito de treinar, acha um mestre, acha alguma coisa que ele vai ficar treinando e tentando até ele conseguir melhorar. Uhum. Então, não sei o quanto isso contribui pra esse tipo de mentalidade, mas acho que contribui, né? Eu cresci vendo muito isso dentro dos filmes. Tipo, se é ruim alguma coisa, então pega aquela coisa e treina muito pra tentar melhorar, né? Não, cara, muito, muito fortuito esse comentário, porque eu tava vendo esses dias o arquétipo do herói e do vilão. É igual. É igual. O cara sofreu um revés, o que você vai fazer com isso? Agora eu vou destruir a humanidade. E o outro fala, não, não, agora eu vou auxiliar as pessoas e tal. Então, é muito disso mesmo, assim. A arte imita a vida, e vida imita a arte, a gente já não sabe mais. Mas eu digo isso porque, por exemplo, puxa, qual é o público que vai fazer um curso de calistenia? Cara, é variado. Existe alguma coisa intrínseca dentro de cada ser humano que é parecido, mas não é o externo. Né? Tipo, não, não é pra mim. Cara, saiba, você vai, porra, velho, vai ralar horrores, cara. Eu tive uma pequena imersão na calistenia, mas eu comparo muito com o ginástico, assim, você não consegue andar na mão, não consegue andar na mão, não consegue andar na mão, não consegue andar na mão. Opa, deu 4 passinhos. Cara, quem dá 4 vai tentar 6. Quem dá 6, cara, teve um dia lá que você colocou 50 metros. Eu falei, cara, você tá louco, velho, não consigo andar 50 metros. E foi. Daí você fala, nossa, pup, desbloqueou isso da cabeça, vamos tentar outra coisa e tal. E se prepare para dar com o nariz na porta várias vezes até tentar o outro movimento que você quer destravar. E tem coisa mais refinada do ginástico que ainda não saiu. A gente tenta e tal, mas ainda não saiu. Agora, você tem a noção de que isso é assim mesmo, que é difícil de aferir, ao contrário de um LPO, de força, que tipo, eu levantei 100 quilos, 102 é evolução. Às vezes, você só vai ver a tua evolução quando você se depara com o vídeo que você gravou. Nossa, como a minha lombar melhorou nessa posição aqui, apesar de eu estar andando até menos de ponta cabeça do que eu estava andando no passado. Então, é um processo complexo que precisa dessa energia, dessa qualidade intrínseca do ser humano. Assim, tipo, não, eu não vou desistir. É o insista, resista, conquista. Exatamente isso, sabe? E me conta uma coisa, que isso eu tenho curiosidade e acho que as pessoas também se batem um pouco com isso. Já que você transita, melhor dizendo, por esses dois universos. Qual é a definição correta de calistenia? Versus, depois, a definição de ginástica. Porque para mim eu vou me deslocar pelo tempo e pelo espaço. Eu tô embaixo dessa barra, tô lá em cima. Tá, mas isso é calistenia? Isso é movimento ginástico? Como é que... Essa aí é uma pergunta difícil, tá? Eu já pesquisei bastante, já tentei ler muito sobre, e é difícil definir onde é que as coisas se separam, tanto de nomenclatura ou como um todo, né? Mas aí, calistenia, acho que vem do grego, né? Kalos e stenos, né? Corpo belo. Então, hoje as pessoas acho que definem muito a calistenia como um treinamento físico utilizando o peso corporal, né? Então, parte do que se faz da ginástica talvez se enquadre também na calistenia. Mas a ginástica artística, ela é uma modalidade competitiva,
Então acaba sendo definida por isso, né? Ele utiliza elementos talvez sejam calistênicos, de treinos de força com peso corporal, mas a ginástica artística tem regras, tem federação, tem campeonatos, né? E são regras muito específicas. Então, para você treinar ginástica artística, você tem que estar englobado nesse meio, né? Eu acho que define um pouco assim, tá? Você acha que calistenia, então, seria um processo que englobaria a ginástica, no caso? Por exemplo, talvez... Acho que o inverso, né? A ginástica engloba a calistenia, assim como talvez o CrossFit também engloba um pouco da calistenia, um pouco da ginástica, né? Então, faz parte, mas talvez seja um pouco diferente por isso, porque apesar de você ter campeonatos ali que envolvem movimentos de calistenia, hoje em dia, pelo menos a comunidade da calistenia, eles chamam muito de street workout como se fosse a parte competitiva. Isso aí é uma confusão ainda que existe de nomenclatura. Internamente, imagina quando você vai lançar externamente, isso externamente. Então, é outro mundo. Mas geralmente a galera se refere às competições de street workout, né? Tipo, aquelas de acrobacia, ou se não a parte de exercícios mesmo, rotinas de exercícios por tempo ali que eles fazem competições, eles colocam mais no título de street workout, né? Mas tem as competições também, né? Mas não existe, claro, vou ser bem genérico na colocação, mas não existe um processo, uma universidade de calistenia. Então, existem algumas entidades, né? A maior entidade mundial é a World Street Workout and Calisthenics Federation, que é a Federação Mundial Que é que você de Street Workout e Calistenia. Agora você tem lá a acreditação. Isso, eu tenho a formação deles. E eles não dividem, né? Tanto que eles colocam Street Workout e Calistenia no mesmo nome, pra pegar tudo isso como um global, né? Porque depende um pouco da região. Acho que tem leste europeu, talvez que use mais Street Workout, mas acho que a Europa ali usa um pouco de Calistenia misturado. Então eu vejo que tem essa divergência ainda, eles tentam agrupar tudo numa coisa só. Mas então, muito legal a gente estar falando sobre isso, porque eu me lembro desse processo quando você recebeu a acreditação deles, né? Mas ninguém te deu, segue isso daqui, faz isso aqui por tanto tempo pra você ter isso aqui. Só vieram e tipo assim, então vai lá, mostra pra nós. Não, é um curso. Ah, você fez um curso? Eu fiz um curso. Aí você recebe a apostila, tem provas, tanto escritas como tem uma última prova de que você tem que gravar um vídeo realmente ensinando, que até quem foi o meu auxiliar foi o Raul, né? O Raul que apareceu no vídeo. Mas é isso. São 3 níveis, na época eram 3 níveis, né? Agora acho que mudou um pouquinho. Então você fazia o nível 1, você estudava, você fazia a prova. Aí no nível 2 você estudava, fazia a prova e tinha que mandar o vídeo. E no nível 3 você tem que estudar, fazer a prova, mandar um vídeo e mandar uma planificação anual, né? Uma periodização anual de treinamento, né? Então, e aí completando essas 3 fases, aí você tem a certificação. Mas era aqueles movimentos mais plásticos, assim, o sit to hold e tal? Não era tinha. Mais simples. Não tinha um pré-requisito dos movimentos. Você só tinha que periodizar, né? E aí você conta a história de um aluno de X nível, o que ele vai fazer, em que período ele vai mudar, entende? Que capacidade ele vai trabalhar em cada período, era mais ou menos isso. Seria um level 1 da CrossFit. Eu acho que é um pouco mais complexo até, mesmo? né? Porque você monta uma periodização. No level 1 da CrossFit, você faz uma prova. Bem lembrado. Assim, são 3 níveis ali. O level 1 também que eu fiz era só ler a apostila, faz a prova, né? Só que é 100% online. A segunda parte você faz a apostila e você tem que gravar uns vídeos dos movimentos, né? Sim. Com progressões. Daí, era você ou já era um aluno? Não, nesse primeiro sou eu. Aí no 3 eu tive que gravar ensinando alguém a fazer os movimentos. Que aí no caso foi o Raul, que treinava a parte de calistenia comigo na época. Então eu usei ele de cobaia. Tá certo. Daí me conta, chegou lá, voltando um pouquinho. Chegou na faculdade e falou, caraca, tem uma argola aqui, o que eu faço com isso e tal. Daí porque todo mundo entra na faculdade, eu não, né, porque eu já entrei na faculdade velho, mas é a terceira faculdade, mas entrou pra personal, entrou pra, não, eu vou estudar calistenia, já tinha CrossFit nessa época, no Brasil já era difundido, ou não? Não, acho que já tinha 2008, né? Eu não lembro que ano que chegou CrossFit no Brasil. Sampa, CrossFit Brasil. Eu acho que talvez um pouquinho assim, 2009, 2010, acho que chegou no Brasil, foi nessa época, mas no Sul você nem ouvia falar. Nos Curitiba você nem ouvia falar, né? Demorou um pouco para ter o primeiro box CrossFit em Curitiba.
Mas aí na faculdade, na verdade, eu entrei pensando em trabalhar como preparação física voltada para esportes de combate. Olha. No meu. Entrei não, né? Mas no meu primeiro, segundo ano, eu achei essa linha. Gostava muito de lutas, assistia muita coisa de Vale Tudo MMA na época e vi os caras treinando de um jeito muito específico. Que por acaso se assemelha muito ao que se faz dentro do CrossFit. Sim. Então foi uma coisa que foi levando a outra. Então eu via os caras pedalando a airbike, que eu nem sabia o nome, já tinha aquilo ali, pedalava, aí depois marretava um pneu, aí depois fazia um deadlift, aí depois ia fazer manopla, bater soco. Então tinha uma misturinha meio parecida, que acho que vem de uma raiz também, que vem do wrestling, né? O wrestling tem uma parte de preparação física muito forte desde sempre e com coisas meio similares também, né? Tinha uma bicicletinha, cara, primeira vez que eu vi uma Air Assault, eu falei, cara, eu já vi isso em algum lugar antes, cara. Tinha uma bicicletinha cinza, eu acho que chamava-se Airdyne. A-I-R-D-Y-N-E. Falei, cara, acho que eu já vi isso em algum lugar, tá, e ficou aquilo na minha cabeça, assim. Aí foi um aluno, tá, não sei o quê, pô, coach, não bota fé. Um cara lá numa academia lá no Xaxim, não sei o quê, o cara queria se desfazer disso, me mandou uma foto e era a mesma bike. Falei, olha, velho, é verdade, o cara me ativou na minha memória, assim. Então esse negócio já existe faz um tempo. Já existe. Né? Porque as escolas, mais a russa até, né, os caras se dedicam a esse negócio. Sim. Tipo, eu preciso ter um cara ali da vida que nunca perdeu uma luta na vida, quase, mas ele não tem cardio, como é que vai fazer? E ele precisa fazer um cardio pequeno, porque não vai ser pra correr uma maratona, senão vai depletar o corpo do cara. O cara precisa ser grande e tal. Então os caras se dedicam bastante. Sim, a escola russa de treinamento é absurda. Mãe, né, da parte de treinamento esportivo ali. Mas daí você, daí tem o tal do CrossFit, daí eu vou ver o que é isso, mas... Então, aí procurando coisas, né, aí fiz alguns cursos voltados para preparação física de esporte de combate, então o pessoal já usava muito LPO, né, para os esportes de combate, e procurando sobre LPO e treinamento que eu fui achar um vídeo do CrossFit, que eu falei, nossa, que negócio louco, meio que mistura as coisas da calistenia com o levantamento de peso olímpico. Pô, isso aqui deve ser legal para trabalhar até com esporte de luta. E aí que eu fui conhecer o que era o CrossFit, né? Você queria usar o CrossFit como ferramenta. Preparação física do atleta de luta. Sim, sim. Tá. Eu achei vídeos procurando sobre isso, né? E aí que eu descobri que existia uma modalidade nova, né? Sim. Mas que eles trabalhavam isso de uma forma bem legal, bem dinâmica, né? Bem diferente. E daí você descobriu que você era o gênio da ginástica, que mandava bem pra caramba nos movimentos. Não, esquecer um processo que demora, né? Eu vi que eles fazem... E também, na época, a ginástica não era tão bonita dentro da própria modalidade, né? Se tu pegar lá 2012, 2013, se tu vê os vídeos dos atletas CrossFit Games fazendo ginástica, você vê que não tinha uma plástica tão boa ali, não era muito na técnica, como a galera fala, era mais na tora mesmo, vai na força, né? Tanto que nos primeiros CrossFit Games lá, a galera fazia... Primeira vez que teve argola, foi um negócio meio bizarro de assistir, né? Acho que era uma Amanda. Era algo... Tava fazendo com 95 libras, assim, já é piada pros caras. Sim, e uma argola que eu tava vendo o vídeo esses dias, era uma argola que não era suspensa a ponto de você se pendurar esticado e balançar. Era uma corda que eles conseguiam pegar, uma argola, né? Que você conseguia pegar quase com o pé no chão. Você já ajeitava a mão, eles faziam um balanço com o braço dobrado para entrar, um balanço, né? Com o braço dobrado para entrar no muscle up. O bíceps já tava estourado na segunda, porque já tava naquela pressão mecânica. E aí tinha essa coisa, né? Alguns sabiam fazer uma pegada falsa, outros talvez não soubessem. Sim. Alguns já tinham essa vivência, outros não. Então... eu acho que eu vi esse vídeo. Não recentemente, mas acho que eu vi, sim. Assim, claro, especialmente com o que você trabalha hoje, eu diria que até hoje existe, assim, uns atletas nível games, assim, que tem uns movimentos mais rústicos, eu diria. Tem uma galera que faz movimento muito legal, não resta a menor dúvida. Sim. Assim, a demanda técnica ficou mais complexa, o nível elevou, mas a gente fala muito sobre virtuosidade. Agora, depois desses anos todos,
não tem o mesmo olho que você tem, óbvio, mas você fala, olha aquela linha média daquela menina ali, porra, por isso que ela arrebenta pra andar na mão. Se o pé dela tá retinho, se tá tortinho, porque ela quer dar mais velocidade, não importa, a linha média da menina tá reta. Daí você fala, é isso então que a gente precisa ver, tudo tal. Mas acho que como é um esporte muito abrangente, né? Você tem que ter um pouco de tudo ali. Apesar disso fazer uma diferença, eu acho que faz a diferença naquela prova específica. Sim. Mas todo mundo faz aquela habilidade, alguns com maior qualidade, alguns com menores. Mas aí, se não for habilidade pura, e quando envolve condicionamento, resistência muscular específica, aí você vê que, tipo, a coisa meio que se equilibra. Quando é habilidade pura, que nem no caso da Danielle Brandle, você vê que ela passa o carro tanto no masculino quanto no feminino. Mas quando coloca isso misturado com outras coisas, Sim. meio que dá uma equilibrada, né? Então, eu É acho o que Gui hoje... com carga, mesma coisa. Tem carga, o cara tá nas cabeças. Tem carga, corrida e não sei o que. Aí muda a perspectiva. E acho que o CrossFit é Sim. baseado nisso, né? Eu acho que os movimentos são mais plásticos hoje em dia, mas é num limite do eficiente, assim. Tem gente que faz muito bonito, tem gente que não faz tão bonito, mas faz eficiente de qualquer forma, né? Então, acho que acaba equilibrando um pouco. E essa é a natureza do processo. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar isso para daí adentrar profissionalmente nesse negócio, eu jamais vou me esquecer. Eu vi um vídeo e fui correndo para os comentários. Era em inglês, era o Dave Castro e a equipe, sei lá, acho que Progenics na época e Athletics, não sei o que. Alguma coisa nesse sentido, assim, como se fossem duas equipes. E daí o comentário embaixo, assim, CrossFit, bem-vindo ao esporte do mediano. Cara, naquela época aquele processo me incomodou, assim, eu falei, como mediano, cara? O cara corre um pouco pior do que um corredor de 5 quilômetros. Teve quase a menina Emily Rolfe, há um tempo atrás, ela quase bateu o recorde de remo indoor, como esporte mediano. Mas depois você começa a ver que, de fato, as pessoas são generalistas em todas as áreas. E é o que eu sempre converso lá no box, tá? Pô, coach, CrossFit é melhor que maromba? Fala, vamos fazer o seguinte, chama teu amigo marombeiro, pede pra ele colocar o treino que ele vai se sobressair. Aí chama teu amigo nadador, o treino que ele vai sobressair, teu amigo corredor, teu amigo isso, aquilo, aquilo outro. Vamos montar 5 treinos. Eu vou participar de todos eles. Pro cara que tirar primeiro lugar, ele vai ganhar 7 pontos. Pro cara que tirar segundo lugar, ele vai ganhar 5, 3, 2, e o último nem vai pontuar. Perfeito? Perfeito. Ao final de 5, 6 treinos, a minha chance de ter chegado em segundo, terceiro e ficar naquele bem-vindo ao esporte do médio vai me dar uma pontuação que vai ser superior ao cara que tirou 7 pontos no primeiro e 0 no segundo, porque o cara era pesista, colocaram ele na água, ele afundou. Então, é esse tipo de coisa que precisa ser levado em consideração. Em termos de valências físicas, eu não sei se existe um esporte que é tão próximo de levar todas as valências físicas que a gente estuda na faculdade, como o CrossFit, como o cross-training, enfim. Agora, você não vai conseguir pegar o teu primo, especialista em 5K, e você, crossfiteiro, vai correr com ele e você acha que você vai ganhar dele. Não, isso não vai acontecer. Você não vai fazer feio, tudo bem, mas não vai chegar lá. Eu acho que o CrossFit como modalidade de treino, né, é uma modalidade bem completa, né? Você trabalha um pouco de tudo mesmo. É um esporte do generalista, como você falou, então você não tem uma especificidade. Mas também é difícil comparar com outras coisas, porque quando você compara, você tem que colocar alguma regra, Sim. né? E aí uma regra pode favorecer... Você pode escolher regras que favoreçam, por exemplo, claro. o cara que é o dito hoje híbrido, né? Você pode colocar regras que talvez favoreçam o cara que é do CrossFit, se você colocar movimentos mais complexos. Então, eu acho assim, pensando em comparação direta, é muito difícil pensar, né? O que vale mais ou o que... Cara, depende para o que você quer. Talvez se você quer botar um shape, você quer ficar musculoso, cara, faz musculação. É isso. Agora, se você quer colocar uma estética legal e você quer ter um corpo mais funcional para fazer outras atividades, cara, talvez o CrossFit seja um caminho muito bom para você. Agora, se você quer correr realmente, você pode usar, talvez o CrossFit e a musculação como algo acessório, você tem que correr. Perfeito. É específico, né? Perfeito. Você tem que caçar aquilo que te completa, aquilo que você quer, né, como objetivo. E digo mais, isso tudo eu adicionaria a... Qual é a tua idade cronológica? Eu, hoje, você sabe,
Eu ainda faço um treino de CrossFit aqui, ainda nado, ainda dou uma corrida, tá, não sei o quê, mas com 51, o foco virou treinamento resistido. Eu gostaria de, com 80, ir no banheiro sozinho. Subir uma escada sem ter que me apoiar nos meus joelhos ou num corrimão e tal. Quando você tem 30, talvez, talvez não pense tanto nisso, mas quando você vai começando a ir pro outro lado do esquadro, você já tipo, não, tá. E ainda assim, esses esforços todos feitos no passado te dão essa capacidade. Eu ainda continuo, claro, não na mesma velocidade, não na mesma frequência, mas ainda tem um PRzinho que sai aqui, ainda tem vou te mandar aqui um vídeo que eu fiz um deficit handstand push-up, que não sei o que, tipo, ainda tem, porque você criou uma certa, entre aspas, poupança física que te possibilita fazer alguma coisa, né? Eu acho até que esses dias eu perdi de ganhar um aluno, porque o cara chegou lá, pra você veja, quando você chegar na minha idade e tal, não sei o que. Eu falei, desculpa, o senhor tem quantos anos? Não, agora em setembro eu faço 51. Cara, não me aguentei, velho. Foi, assim, extremamente espontâneo. Eu só fiz exatamente isso. Só sorri, assim, o cara, porque quantos anos você tem? Eu falei, puta, eu já fiz 51. Oh, você tá super bem e tal, não sei o que. Eu falei, não, mano, não é sobre a minha pessoa. Você quer treinar, tal, não sei o que. Mas eu acho que deu uma balançada, assim, porque daí quando ele foi fazer a aula experimental, tinha o seu Miguel, que você conhece, meu personal velhinho lá. Cara, o cara deu um pau no cara, mas um pau. Assim, tipo, um ódio, assim, super fácil e tal. Acho que o cara ficou meio constrangido, assim. Mas também, não há muito que a gente possa fazer e tal. Bom, daí você tava lá na faculdade, viu a argola pela primeira vez, não sei o quê, e daí já foi direto pro mestrado. Ali já mudou a chave do que você queria fazer versus o que de fato aconteceu. Sim, sim. É, é um processo que demora, né? Eu entrei na faculdade, eu fiquei bastante tempo ainda na faculdade ali, na graduação. Eu dei até uma esticada para poder entrar no projeto de ir pro mestrado ali, de continuar estudando. E nesse meio tempo eu treinei muitas coisas de lutas ali dentro da faculdade, né? Então ali eu treinei wrestling durante um tempo, eu É fiz mesmo? algumas aulas de judô, e eu treinei jiu-jitsu dentro da faculdade por muito tempo, né? Um projeto do professor Tasto. Então eu treinei jiu-jitsu ali, se não me engano, uns 6, 7 anos, né? Caraca. Lá dentro. E é um projeto gratuito de jiu-jitsu, existe até hoje. Então foi muito legal. Eu entrei ali como faixa branca, tinha um mínimo conhecimento de chão, porque quando eu treinava o Kung Fu, eles até faziam algo, mas eram. Parte técnica era bem crua. Não, só não morri Então, afogado no chão, é, só é isso. isso, é isso. Sabia que existia, mas não sabia fazer. Aí quando eu cheguei, comecei a treinar jiu-jitsu, comecei a entender, apanhei bastante também nesse processo, normal, porque é isso, e é muito legal, né? Acho que esse processo é muito legal. Eu já tinha uma bagagem de luta em pé. Então eu treinava, até tinha uma molecada que treinava luta em pé, a gente fazia alguma coisa lá de movimentação, botava a luva, fazia um sparringzinho, legal. E quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, por mais que eu soubesse lutar em pé, cara, é que nem pegar um cara que corre e nunca mergulhou e jogar dentro d'água, Sim. saca? Não tem o que fazer. Não tem Tecnicamente, gestual parecido, não tem nada. não tem bagagem. E aí eu acho que o grande ponto da luta de chão é isso. Por mais que eu tivesse treinado até o wrestling um pouco antes, eu sabia quedar, mas quando você tá no chão, é outro mundo, outro universo. E aí eu tive que aprender algo meio que do zero. Essa sensação do tipo, pô, eu achava que eu tava aqui na luta e quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tava lá embaixo de volta. Acho que também isso ajuda a trabalhar a parte de humildade, né? De tipo, tu olhar e falar assim, puta, aqui eu sou um nada, tenho que começar de novo. E aí treinei bastante tempo, gostava bastante, né? Gosto muito do jiu-jitsu, acho que é uma das lutas que mais estimula você a pensar, mais estratégica, porque todas as outras são muito rápidas e com muita força, né? O wrestling, você precisa de técnica, mas você tem muita força ali no meio e você precisa ser muito explosivo. Esportes de Muita combate repetição. tem muito reflexo, né? Então o tempo de reação tem que ser muito curto. Jiu-jitsu não, você consegue conduzir de uma forma mais pensando como se fosse um xadrez. Você vai Sim. armando a posição e você vai ter que ler a posição para defender, então é uma coisa um pouco mais fluida. Exige força também, tudo, mas acho que do quesito técnico talvez seja mais estimulante, assim, ó. Tem muita coisa para se fazer e você consegue. São criadas posições a cada ano, você vê posições diferentes, você vê o jogo mudando, você vê a competição mudando porque alguém criou uma posição diferente, né?
E aí treinei jiu-jitsu por muito tempo, acabei que fiz mestrado com esse mesmo professor que dava aula de jiu-jitsu. Então engatei, acabei a faculdade, engatei o mestrado, e foi nesse meio caminho ali que eu encontrei o CrossFit. Foi nesse período ali, entrando no mestrado, terminando a faculdade, que eu comecei a treinar alguma coisa próximo do CrossFit e procurar cursos para entender melhor o que que era essa modalidade, né? Uhum. Então, foi mais ou menos esse momento ali decisivo, né? Que aí também depois fui abrir box e tudo mais, né? Não, já vamos tocar nesse assunto. Mas daí a ginástica ainda latente, dormente. Então, a ginástica, talvez eu fui ter mais contato, acho mais depois, pós-RC, do que antes, né? Antes eu tinha muito a ideia da calistenia, e é claro, ia buscando. Tinha amigos que trabalhavam com a ginástica lá, então pegava uma dica ou outra, mas a ginástica em si, artística, acho que eu nunca pratiquei mesmo, eu nunca fui um praticante. Hoje eu conheço muita coisa, até por causa da Paty e tudo mais, mas eu nunca tive essa vivência mesmo da modalidade. Mas em algum determinado momento você se ligou, tipo assim, cara, tem o cardio, tem a força, tem o LPO e tem o ginástico. Cara, eu levo um pouco mais de jeito Ah, por sim. esse lado. Assim. Se pensar no panorama CrossFit, né? A Sim. ginástica aplicada ao CrossFit. Eu já fazia os movimentos. Eu já, por treinar calistenia, eu já fazia muscle up na barra restrito antes de fazer, Um antes de keep. saber que existia o com balanço daquela forma, Uhum. né? Eu já fazia handstand e HSPU restrito antes de saber que existia uma forma usando keeping. Uhum. Então, com certeza eu tive mais facilidade, né? Quando eu comecei a treinar o CrossFit em si, eu já fazia os movimentos, já fazia a pista, ou já treinava isso antes de treinar, por exemplo, o CrossFit. Né? Quando eu conhecia a modalidade, eu já fazia esse tipo de coisa, já subia corda, já pulava double under, porque tinha treinado a boxe durante um tempo, então tinha algumas coisas que eu já tinha como habilidade. E aí eu comecei a me especializar um pouco mais em calistenia, em querer estudar, querer aprender a ensinar isso. E aí, nesse meio tempo, também trabalhando com CrossFit, eu vi, pô, peraí, acho que talvez aqui tem uma oportunidade. Tem pouca gente que sabe ensinar isso. Então eu vou Fato. atrás de entender melhor como que ensina isso. E, graças a Deus, esse número de pessoas tem aumentado por causa da IRC, mas Sim. ainda. Não, vai lá e se puxa. Não, velho. Se puxa, você vai se machucar, né? Calma, um pouquinho mais de técnica no processo, porque, mais uma vez, é o que a gente tava falando há pouco, é difícil de mensurar. E quando você tá fazendo, você tá com o nariz no tronco da árvore, você não enxerga. Aí, graças a Deus, agora, né? No começo eu achava meio esquisito, mas, pô, tu já tem dois lá no box, dois tripés. Tipo, velho, você tá tendo dúvida, dá uma olhada aqui, porque eu tô falando pra você que tá assim, só que você não tá se vendo. E a maioria dos caras, pô, coach, desculpa. Não, cara, não é desculpa. Eu já passei Uhum. pela mesma coisa. Já mandei pro meu técnico lá, tipo, poxa, eu tô arrebentando. Não, não tá, velho. Não, não tá longe de arrebentar ainda. Depois você vai aprendendo. Mas é muito legal. Nesse ponto, acho que ginástica é muito parecido com artes marciais, do ponto de vista de, cara, se coloca na posição de aprendiz porque tá, 60 quilos, você sobe pra cima da cabeça, pô, bom, feio, bonito, não sei o quê. Agora, como não é um processo mensurável, você começa a levar para o lado mais estético, mais da forma do negócio. Daí você fala, não, meu bar muscle pode melhorar. Ou, no meu caso, a parafusada nas costas, tipo, cara, o teu art nunca vai ser super bom. O que que você pode fazer para melhorar isso? Então, é uma necessidade, no meu caso, de fazer os movimentos mais próximos do virtuosismo para eu poder fazer mais. Uhum. Porque como eu tenho um lado da mecânica que não tá tão bom, porque a parafusar tem uma hora que as costas não vão mais, você precisa, é, é, entre aspas, ganhar espaço em tentando manter a perna fechada, mantendo o core ativo, a escápula, não sei o quê. Quando for fazer um toast bar, olha levemente para cima, tá? Para não ficar tonto. Então, tem uma série de coisas assim que não é porque você tem uma falha, entre aspas, que isso vai te parar. Então, quando você se coloca na posição de eterno aprendiz, digamos assim, fica muito mais fácil. Porque fala, poxa, mas como é que você fez isso? Como é que você faria se você estivesse nessa posição? Porque a ideia é poder obter o máximo de conhecimento da pessoa que veio antes de você, né? Agora, é engraçado que você entrou no esporte para um condicionamento para luta. Eu me lembro que já estava na fase final do triatlo, porque não nasci para ser magro, né? E fininho e tal.
E daí eu falei, cara, eu preciso arranjar um negócio que seja legal. O amor veio pela ginástica, assim, tipo, cara, não vou conseguir colocar aquelas roupas justinhas com as crianças lá de 4 anos de idade. Tem um outro negócio que é diferente e tal. E era o cara, acho que ele foi técnico do Noah Olsen, Dustin, alguma coisa. Ele fazendo um tutorial de Bar Muscle Up. Falei, cara, que troço legal, tá, não sei o quê. Mas, de fato, agora que você puxou pela minha memória, menos de 3 meses de boxe eu fazia handstand push-up. Tipo, cara, tem alguma força. Uhum. Menos de 3 meses de boxe eu fazia, bem feio, um ring muscle up. Porque o Ricardo Moraes, falou, pô, você veio da natação, não veio? Aham. Cara, é meio tipo nado borboleta. Cara, como assim? Não, você vai puxar, só que você não vai abrir, você vai puxar e vai trazer pra dentro do peito. E daí, cara, jamais me esqueci. Ele pegou um pedacinho de papel e falou assim: coloca isso no teu pé. Se você abrir o pé e o papelzinho cair no chão, você vai me pagar 10 burpees. Cara, saiu na primeira. Agora, disso pra daí os anos macetando o tornozelo, eu demorei 7 anos pra fazer pisto. Essa foi uma batalha, né? Eu Porque lembro. tornozelo ruim, daí, porra, pouca força de glúteo, tá, não sei o que, foi muito bom. É um dos movimentos hoje, assim, que eu tenho bastante facilidade de ensinar, porque eu apanhei durante muito tempo disso, né? E aquela coisa assim, tipo, apanhou, tá machucando o joelho, deixa uns 3, 4 meses de lado, vamos lá, vamos fazer de novo. Apanhou, tá não sei o que tá faltando? Então, assim, eu agradeço muito. Se existisse a corporificação no movimento para agradecer, não seria o handstand push-up, não seria o bar muscle up, não seria o ring muscle up, seria o pistol, porque, tipo assim, eu apanhei tanto que eu tive que melhorar a condição de técnico para entender como é que as coisas funcionam. Coisa que eu acho que funciona bastante. O técnico que tem muita facilidade, em alguns casos, não diria a maioria, mas talvez, não na grande maioria, mas na maioria, ele tem dificuldade de ensinar. Então, eu acho que o técnico que viveu muito esse processo de ensinar, ele já tem ferramentas. Sim. Mas a pessoa que pratica a atividade, o CrossFit, começou a praticar o CrossFit, aí vai começar a dar aula. Se essa pessoa aprendeu tudo muito fácil, ela não tem bagagem e ferramentas para poder ensinar. Ela vai Perfeito. precisar construir isso com o tempo, e se ela conseguir construir isso, né? Por exemplo, eu lembro de quando eu comecei o CrossFit, eu já sabia fazer um bar muscle up, eu aprendi o ring muscle up muito rápido, um handstand walk, handstand push-up, foram processos rápidos para mim porque eu já tinha apanhado antes, né, para fazer dos movimentos restritos na calistenia. Então teve um momento que eu também me vi assim, as pessoas me procuravam para aprender os movimentos de ginástica porque eu sabia fazer, essa é a referência que eles tinham. E nem tudo eu sabia ensinar, nem tudo eu tinha um processo didático. Então eu fui atrás muito de estudar, beleza, eu sei fazer isso, mas como é que eu ensino para quem não sabe nada? Eu sabia ensinar quem estava perto do movimento, porque é mais fácil, né? É mais próximo daquilo que eu vivia. Mas quem tava muito longe, tá, beleza. Como que eu faço alguém que nunca se pendurou numa barra e hoje é dia de bar muscle up, como que eu faço para ensinar ela? Essa era uma questão que eu tinha na minha cabeça. E eu fui atrás de conhecimento para isso. Cara, vi muito vídeo de YouTube na época, tentei baixar tudo que era PDF que existia sobre modalidade, e eram muito poucos, né? Sim. Eu até tenho alguns bem antigos, assim, de ginástica, treinamento de ginástica, de calistenia, que eu usei como referência no começo, mas não existia um processo didático para ensinar isso. Isso foi construído com o tempo. Lá atrás se ensinava de uma forma, ring muscle up, era pegada falsa, chute e dar a cabeçada. Hoje em dia a gente tem um processo muito diferente disso, mas também que foi desenvolvido com o tempo, né? Sim. Então, Não, é muito legal porque eu vi um vídeo teu, e daí em câmera lenta, e é um chute, lógico, mas ele é um chute que ele é precedido pelo quadril. E eu sempre tive muita dificuldade de ensinar isso. Tipo, cara, é um chute contido, como é que eu faço pro aluno entender e tal? Aí tava lá, tinha feito meu treino e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou filmar isso. Cara, horrível. Até deu umas visualizações e tal, mas horrível. Porque daí eu dei a chutar e dei a cabeçada. Xã, cara, como é instável lá em cima. Daí eu falei, cara, imagina os crossfiteiros antes, que acho que eu sou, o quê? Segunda ou terceira geração da nossa cidade. Eu falei, imagina os caras da primeira geração fazendo. O que devia ter nego machucado, porque fica muito instável lá em cima. sim, sim. Aí eu peguei um artifício que é mais caseiro pra mim, que era um pull boy, coloquei nas pernas. Ó, galera, só pra vocês entenderem.
A gente usa na Rebel desse jeito pra pessoa poder entender que tem que fazer uma pressão, tá? E depois eu fiz sem. Cara, noite e dia, assim, completamente diferente. Então, é muito engraçado, né? Porque você começa a olhar lá pra trás, tipo, handstand hold bananeiro. O cara tá assim. E fala, cara, eu não conseguiria. Se só existisse isso na época que eu aprendi a fazer, eu teria desistido do movimento que dói muito a minha lombar. Então, não. Ó, isso aqui era lá atrás. Isso aqui, ó, hoje em dia. Primeiro que eu acho que no CrossFit, antigamente, handstand hold nem se falava, né? Fato. Era handstand walk. Hold pra quê, né? Não tem na competição, não tem nas provas de CrossFit. Então ninguém treinava hold. Isso foi uma coisa que foi aos poucos introduzida na modalidade. Do tipo, não, peraí, se você vai andar, antes de você começar a caminhar, você tem que ficar em pé. Então vamos treinar a ficar em pé primeiro para depois caminhar. Isso é uma coisa que foi trazida depois pelas modalidades mães, né? Tipo, alguém que dá ginástica artística, por exemplo, fazer um curso com o David Duran, e ele falava, cara, você quer treinar, treina o hold primeiro. Sim. Não treina o walk. O walk é a cereja do bolo, é depois. Então... Não, ele mesmo fala, esses dias eu estava vendo o podcast, ele falou assim, olha, tem gente de nível de games que anda confortavelmente atabalhoada para frente. Eu falei, caraca, é exatamente isso, né? Daí, no caso da Rebel, isso me facilita um pouco, porque a gente não está associado a alguma coisa. Então, quando a gente vai tentar passar alguma coisa para os alunos, a gente vai na mãe mesmo. Né? Tipo, se você precisa ter força primeiro para fazer esse movimento, se você precisa parar primeiro para fazer esse outro movimento, então vamos fazer desse jeito. Eu sei que às vezes não é a opinião mais popular, mas é o que me faz ter uma certa consciência tranquila, assim, tipo, olha, assim que os bons fazem, se os bons fazem assim, se você seguir nesse caminho, acho que é capaz de você se dar bem e tal. Isso é algo que hoje em dia eu acho mais fácil, né? Hoje é mais difundido, mas há, sei lá, 6 anos atrás, 7 anos atrás, você falava pro cara que ele tinha que treinar o hold, tinha gente que sumia. Sim. Tinha muita gente que me procurou, às vezes, queria fazer um treinamento, uma planilha, alguma coisa, então beleza, então você vai ter que treinar aqui, isso aqui, hold, botava as primeiras semanas, o cara fala, pô, mas eu não andei na mão nenhuma vez, então isso não funciona, pulava fora, né? Hoje é um pouco mais difundido, a gente passa isso, passei 4 dias do camp agora, a gente falando isso, cara, melhore o seu hold, para depois que isso vai melhorar o seu walk, né? É uma consequência de construção. Não, é muito simples, né? Você, se for, e eu já fiz essa asneira, eu queria melhorar meu double under. Eu fazia um cardio com double under todos os dias até ganhar uma canelite. Daí, tipo, você não precisa andar na mão todo dia para melhorar a tua caminhada de mão. E quebrar isso na cabeça da pessoa, porque a gente vive um tempo muito imediatista, né? Eu quero para ontem, né? Nem para amanhã, eu quero para ontem. Então, às vezes complica mesmo. Agora, dentro desse mar de imediatismo, eu consegui uma vitória, né? A gente foi, acho que um dos primeiros boxes a colocar um dia de maromba, porque eu consegui colocar para as pessoas que aquilo ajudava a evitar lesão. Então é um dia super popular, lá quarta-feira, meio da semana, para dar uma queda na intensidade, para subir pro final de semana, que a galera gosta. Mas os movimentos são num formato de maromba que visa a melhoria do movimento que nós estamos fazendo lá, seja LPO, seja ginástico e tal. Então, ali a gente conseguiu vender um pouquinho, mas no começo torcia-se o nariz também, tipo, mas pra que isso? Tal. Olha, vai evitar lesão, você vai fazer, você vai ficar mais forte, vai conseguir fazer melhor, tal, não sei o quê. Aí quando a pessoa vê o resultado, mas é que às vezes você não tem, né, esse tempo hábil para mostrar para ele, ó, me dê mais 3 meses de hold que o teu walk vai melhorar drasticamente. Tá bom, faço depois. Antigamente a galera não tinha tanta essa paciência. Hoje é mais fácil, né? Hoje até por ter uma posição diferente, né? Como alguém que conhece e difunde mais coisas sobre ginástica aplicada ao CrossFit, hoje as pessoas acho que já esperam isso. Você antigamente criou uma autoridade no assunto. E é uma coisa um pouco mais difundida também, essa ideia. É claro, a gente explica, tem lugares que a gente vai que as pessoas não têm essa noção, mas é um pouco mais difundida, é um pouco mais fácil. Lá atrás era tudo muito mato, né? Então o pessoal achava que aprendia tentando fazer, né? Então achava que... E você aprende errado. Daí você demorou 6 meses para aprender errado, você vai precisar de 1 ano para desaprender o errado para aprender o certo. Então é meio complicado mesmo. Mas me conta uma coisa, e essa transição do ambiente
físico pro virtual e depois pro itinerante. Como é que foi isso? Eu acho que foi meio que gradual e natural. As coisas me levaram a isso, né? Eu tinha o box, na época eu fazia o mestrado, tinha um box, dava aula ali, cheguei a dar aula até em outros box, até no seu box também, Sim. né? Então, dava as aulas, dava personal, e nesse meio do caminho, eu criei a ideia, né, no começo lá de dar aula, dar cursos de calistenia. Não existia um curso de calistenia. E era algo que a gente dominava um pouco mais, e a gente queria passar para as pessoas, é algo que a gente queria difundir, eu e o Akira, né, na Uhum. época. Então a gente deu alguns cursos de calistenia. E nesses cursos acabavam que as pessoas me procuravam para, não, beleza, quero aprender isso, ou sou do CrossFit, quero melhorar minha ginástica, como é que você consegue me ajudar? Ah, no começo não tinha nada. Então a primeira vez que me perguntaram, você faz isso, você faz planilha? Eu olhei e falei assim, ó, não faço, mas podemos tentar. Quer? Quero. Aí criei um preço da minha cabeça, algo acessível também, e as primeiras planilhas que eu mandava, fazia uma escrita numa imagem e mandava, né? Não tinha link de vídeo, não tinha nada, né? E aí explicava o que tinha que explicar, gravava o que tinha que gravar e mandava ver. Então eu comecei no meu online nesse processo, né? Entre dar cursos e clínicas e as pessoas me procuravam, eu comecei a entrar no mundo do online. E aos pouquinhos eu fui aumentando isso, a procura foi aumentando, né? Então eu comecei a ter mais alunos de planilha online. E isso começou a compor boa parte da minha, tanto renda quanto o meu tempo de trabalho. Então, dava minhas aulas presenciais e trabalhava fazendo essas planilhas online e uma parte, fim de semana, às vezes dava curso, alguma coisa do tipo. Quando chegou a pandemia, aquele empurrãozinho, né? O box ali estava numa situação que não era ruim, mas também não era boa, mas naquele momento fechado, com as restrições que teve em Curitiba, a gente teve muita dificuldade, até por estar num bairro com aluguel caro e tudo mais, num espaço ali que a gente teve dificuldade de negociar. Então, o melhor caminho ali já foi tipo, ah, não, beleza, acho que tentamos reabrir uma vez, reabriu, quando mandou fechar a segunda vez, a gente falou, ó, acho que é melhor a gente fechar agora, porque daqui pra frente é prejuízo, né? Até aqui a gente segurou a onda, daqui pra frente a gente não sabe. Vai ser um buraco que a gente vai cavar que a gente não sabe se vai conseguir retornar. A gente resolveu encerrar a sociedade, vendemos tudo. E isso foi um empurrãozinho do tipo, cara, agora eu acho que eu tenho que dar 100% mais no online, né? O presencial não estava acontecendo, então eu comecei a reforçar essa parte do online em si. E aí acho que foi nesse meio ali. Daí continuou fazendo cursos, tal, não sei o quê, entrou nesse processo itinerante como aluno e Deus o cara falou, pô, esse cara manda bem. Conta pra nós esse pedacinho que é bem divertido. Eu acho que eu fiz bastante curso, tá? Uma das coisas que eu entendi lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com. Na verdade, quando eu comecei a pensar em trabalhar com treinamento físico para esportes de combate, foi que se tem um único atalho, talvez, que exista, é você achar pessoas que já sabem o caminho que você quer trilhar. E que vão te dar ferramentas para trilhar isso um pouco mais rápido. Você vai ter que colocar em prática de qualquer forma, mas você vai colocar em prática com um caminho um pouco mais fácil. Você tem um Google Maps ali, aí você tem que percorrer esse caminho. E aí, com esses cursos, eu fiz isso, né? O primeiro curso que eu fiz, eu entendi isso. Eu lembro que foram dois amigos que de faculdade, o Zé e o Diogo, que iam fazer esse curso, me convidaram. Eu falei, não, vou. E aí foi um curso muito bom com duas pessoas que eram meio que da prática e da teoria. Então eu entendi que, tipo assim, pô, tem um conhecimento científico que eu preciso ter e tem um conhecimento prático para colocar isso no dia a dia. E aí eu fui atrás de cursos, fiz vários cursos nessa área e quando eu entrei também no CrossFit, eu vi isso, né? Falei, não, beleza, eu não sei, é uma modalidade nova, ninguém sabe. Em Curitiba não tinha nenhum grande especialista em CrossFit que tinha praticado muito, ou pelo menos eu não conhecia. Eu falei, cara, o melhor jeito de eu aprender a ensinar isso aqui é se eu for atrás de quem já ensina. Então, fui atrás de cursos de LPO, fiz LPO com o Drago, o Thiago Reck, que era o dono da CrossFit Brasil, ou um dos sócios, se não me engano, na época. E fui atrás de vários cursos específicos, né, de cada uma das modalidades também. Até que eu comecei a entrar na área da ginástica. Então, eu falei, fiz um curso de ginástica com o David Duran, né, na Argentina. Vi que ia ter, era próximo, era o único lugar que tinha próximo, né, do Brasil ali pra gente ir. Então fiz na Argentina, uma doideira ali também, que
a gente fez, a gente não falava. A comunicação era ruim, porque os caras que fizeram era da Argentina, e aí tinha um negócio em inglês, tradução em espanhol, e uns 2, 3 brasileiros perdidos ali no meio. Mas foi muito bacana, foi uma boa experiência. E aí, atrás dos cursos, eu achei um curso do Rafa, né? Que na época dava workshops. Fiz um workshop com ele, fiz o workshop nível 2. Aí depois existia o Brazilian Power Camp, que era ele, João e o Júnior Carvalho, que eram mais voltados para o CrossFit no geral, né? O Rafa na ginástica, o João no LPO e o Júnior Carvalho na parte de treinamento de condicionamento físico. Fiz esse, fui ajudar uma vez num desses, né? Tava na casa da minha irmã, o curso era perto, mandei mensagem pro Rafa, e aí? Pô, rola aí lá, precisa de uma ajuda? Pô, cola ali, vamos ajudar, tal. Aí colei, ajudei, fiz o camp nível 1, né? E nesse camp nível 1 eu fui convidado a participar e fazer parte da equipe, né? E hoje integro aí a equipe da RC também, viajando na parte itinerante ali, né? Viajando, dando curso, Brasil inteiro, tudo mais. Até fora do Brasil já tive a oportunidade de ir. Então, foi esse processo aí. Não, e é muito divertido porque dentro da pasta IRC você vai com a equipe inteira, tudo e tal, e criou-se um adendo onde você está indo meio que sozinho, né? Eu já acompanhei, a última você foi com a Paty, tinha até uma combizinha super bonitinha, assim, tá? Mas teve um que você fez sozinho. Eu me lembro que você foi sozinho. Sozinho não. De equipe técnica, fui só eu, mas tinha outras pessoas da equipe, né? Uhum. Que faziam a parte de vendas e tudo mais. Sim, sim. Mas já tiveram alguns. Teve um que a gente fez. O primeiro que eu participei nesse estilo foi, na verdade, pra fora. Fui eu e o Rafa. E a gente foi pra Europa, né? A gente fez Inglaterra, Espanha e Portugal. Depois teve um que eu fiz em Goiânia, Brasília. Que aí fui eu da parte técnica só que aí foi o Rafa Menal que trabalhava com a gente, o Haskell, que é da parte de mídia, e o Tito foi dirigindo, que esse foi de van mesmo, foi todo mundo esse dentro mesmo. da van, que esse foi o primeiro. Esse mesmo. E aí eu dei as clínicas sozinho, tinha os partners para me ajudar, né, que são a parte de formação ali, quem faz a formação continuada da RC. Depois teve teve um com o Rafa também no Rio, que eu fiz, e teve 2 com a Paty, um aqui no Paraná, né? A gente foi de Guarapuava, Ponta Grossa e esqueci o nome da outra cidade. Mas também tudo na região aqui do Mas teve Paraná. um que foi bem aqui pertinho, que era Trevo 116, o nome do box, alguma coisa assim. Não, isso aí acho que foi workshop, mas faz um tempo já. Já, Mas de tour foi o último que a gente fez aqui perto foi esse, né? Tá. Ponta Grossa, Guarapuava e mais uma cidade ali perto. E a gente fez na região de São Paulo agora no TCB, né? Que foi a parte também. A gente fez São Paulo, São Bernardo, Guarujá, Praia Grande, Santos e voltou pro Guarujá para finalizar no TCB. E é isso que eu queria fazer. Cara, é uma das ideias. Eu sempre gostei dessa possibilidade de viajar. Eu me lembro. E trocar ideia com outras pessoas. E acho que juntar isso ainda mais com a Paty facilita, né? Que a gente viaja junto, a gente consegue dar a clínica junto. Acho que a gente se comunica muito bem. Sim. Na hora ali. É fácil, né? Flui bem e não sobrecarregar tanto, né? É melhor assim em dupla do que em sozinho. Ah, com certeza. Cara, esses dias fui dar aula. Dia das crianças, vamos dar aula pras crianças do box. Cara, tava sozinha. Cansa. Imagine o triplo, o quíntuplo de alunos e os caras, tipo, e agora, professor, o que nós vamos fazer? É pesado. Então, e a gente deu, se não me engano, foram 13 clínicas em uma semana, né? Menos de 7 dias foram 13 clínicas. 2 por dia. Uma média de 2 por dia. E assim, não as duas no mesmo box, o que é pior. Não, em boxes diferentes. Então tinha que se deslocar, tinha que viajar pra fazer, então é bem cansativo. E aí demonstrar e explicar ao mesmo tempo é um desafio complicado. E aí como a gente ia se revezando, então às vezes eu falava, a gente até brincava, né? E aí, quem que demonstra? Já, eu demonstro. Eu falo. Então a gente se dividia bem ali, flui bem. Muito bom. Muito bom. Cara, muito legal ver essa jornada, assim, porque eu acompanho um pedaço dela. De um determinado momento pra frente, a gente tá acompanhando agora, assim. Eu me lembro, a gente foi fazer o camp do David Durant em São Paulo. E você falou pô, cara, vamos montar isso. Eu falei, caraca, vamos, eu não sei como, mas vamos.
Aí passou um tempo, tá, não sei o quê, daí eu começo a ver os processos da IRC e tal. E daí eu vi isso lá dentro. Falei, cara, que oportunidade maneira. Cara, meu amigo pessoal foi meu coach, tá, não sei o quê. Cara, vou lá aprender, eu quero ver o cara do outro lado do negócio, né? E, cara, foi muito doido aquilo, porque na confraternização eu falei, cara, não vou chorar, velho. Não vou chorar. Pô, felizão pelo cara, assim. E acabou que uma manteiga mole, manteiga derretida, Maria mole, acabei chorando e tal. Porque eu vi esse processo. Eu vi você buscando querer fazer isso. E daí cara, é a coisa mais divertida. Só é superado quando é você que tá fazendo. Porque fala, porra, cara, o moleque queria fazer isso, cara, que tesão, que não sei o que. Tá? Pô, foi bem legal mesmo. Mas eu acho que dentro do... O esporte acho que tem muito disso, mas acho que dentro da vida, né? Acho que quando a gente vê a caminhada dos outros e consegue ser feliz também na caminhada dos outros, acho que talvez... acho que essa seja a parte mais importante, né? Tu falou de não chorar e todo camp não tem como, a gente sempre chora. A gente como time técnico é muito tocante, porque tem muitas histórias ali, é conexão, né? E aí você vê gente se superando através do movimento, você vê gente que se superou só pra estar lá, financeiramente não tinha condição e conseguiu estar lá. Tem gente que às vezes está desanimado na profissão e a gente consegue dar um gás ali, uma visão diferente, né? A nossa visão ali contribui para que a pessoa consiga se aplicar mais. E da mesma forma que você falou do Chan que queria dar os cursos e viajar, eu também vejo o nego que fazia educação física, cursava educação física e queria ter o box dele. Tinha fechado na primeira sociedade, Sim. ainda não era formado, estava no processo de se formar. E aí até a gente conversou, dei aula lá um tempo, porque eu precisava de alguém com CREF Sim. e tudo mais. Então, Não, foi um corre danado e aí aquela você vê um época, corre velho. danado para agora sim. Você tem o seu box, você tem a sua plataforma digital, você tem o seu podcast. Então, você vê uma É, coisa que talvez começou como um hobby ali de educação física, eu sim. vou fazer porque é algo que eu gosto. Começou como um hobby e hoje é a profissão, é o carro-chefe. Cara, é muito divertido, assim, a correria não para, né? E assim, acho que você passa por isso também. Você não tem muito tempo pra olhar pra trás, assim. E daí quando acontece um negócio desse, assim, que um cara chega e fala, ei, você lembra, não sei o que, tarará. Pô, até arrepia os pelos do braço e fala, caraca, é verdade, velho. Porra, tamo nesse rala faz um tempo e tal. E tava lendo sobre isso esses dias. Uma crítica, uma agressão feita na tua cabeça, ela pode demorar 30 anos pra você esquecer. Porque liga um processo no teu cérebro, processo primitivo de, cara, isso aqui é perigo, velho. Aham. Então você liga disso. E um elogio, você esquece em 30 dias. Porque na cabeça primitiva, cara, isso não é importante, isso não é perigo, então, isso aqui tá tranquilo. Mas tem um outro lado dessa história toda que é justamente isso, assim, o cara, eu vi lá a tua postagem, o cara fazendo o que parecia ser o primeiro ring muscle up, assim. Sim. Porra, o moleque tá se contando pra não chorar lá em cima. Os pezinhos, tipo, cara, tem energia Não, que eu se não... contendo não, ele tava chorando ali em cima. Desceu chorando, continuou chorando. Eu tenho uma energia que agora eu não consigo soltar. Então é muito legal. Muito legal. Porra, criançada lá e tal, porra, chorei também. E achei que tinha sido mó deslize, assim, tipo, nossa, cagada. Cara, todos os pais, porra, nego, cara, por isso que eu te treino aqui, tá, não sei o que. Eu falei, cara, eu queria agradecer. Porque daí, Clarissa, né? Aí já comprou uma maçãzinha da Mary Ann, já comprou, olha, esse cookie aqui que você come pra criançada ver que sem glúten, sem lactose, não sei o que. Daí fez uma sacolinha, que nem tem, né, receita. Aham. Uma sacolinha com o nome deles e tal, não sei o que. Aí fui, deita, não sei o que. Daí na hora que ia fazer o discurso final, já tinha uns cookie na boca. Ô tio, pode comer? Eu falei, vai filho, pode comer, não tem problema nenhum, tá, não sei o que. Daí eu queria agradecer aos pais, né. Falei, olha, quando eu era novo, eu tinha que implorar pro meu pai pra cair na piscina comigo e tal, não sei o que. Cara, daí o queixo já tremeu. Aham. Puta merda, puta, agora vai, né, cara? E daí quando acabou, cara, isso é das 10h30 ao meio-dia. Puta, velho, 1h da tarde já chovendo mensagem do pai. Porra, nego, cara, por isso que a gente treina lá, velho, tal, não sei o que. Então, tem todo esse corre que a gente faz, tem todo esse aspecto técnico, tem toda essa ideia de ser pra sempre um estudioso, um estudante. Eu tô aqui pra aprender, tá, não sei o que, tarará. Mas quando acontece esse negócio, você fala, porra, velho, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Exatamente. Porra, bom demais. E acho que é todo esse aspecto técnico de estudo e tudo mais, só tem um fim bom. Acho que quando
você toca pessoas, né? É isso que você falou. É tipo, é de um pai para o outro, né? Tipo, você falar para eles e causar, oportunizar aquele momento dos pais com os filhos dentro do esporte. Talvez um pai que era sedentário, que nem Sim. praticava nada, e agora ele é mais saudável e ele consegue transmitir isso pro filho através daquilo que você ensinou para ele. Talvez isso tenha muito mais valor do que qualquer técnica que você ensine para ele, né? Assim, eu falei, daí que, né? Eu falei, cara, vocês podem esquecer disso. Eles jamais vão esquecer. Cara, o dia que eu fui com meu pai, não sei quem, não sei. É isso aí. Cara, isso não tem preço. Não tem preço. Poxazinho, e pra fechar, o que é saúde pra você, velho? Saúde, cara, eu acho que tem que ser um conjunto, né, de mental, espiritual e físico ali. Eu acho que talvez a gente tenha alguns problemas físicos, algumas doenças, a gente pode ter alguma coisa assim, mas se a gente tiver mentalmente, espiritualmente bem, acho que a coisa se equilibra. Mas difícil definir, até porque todo mundo tem algum probleminha, né? Mas acho que você ter a liberdade de fazer o que você quer, o que você gosta, de você ter autonomia, né, cara? Acho que essa parte aí Não, mas eu é acho a que principal. eu acho que você matou a pau. É equilíbrio. É Equilíbrio. mental, físico, espiritual. Porque acho que se você tá bem, a gente vê muita gente bem fisicamente, né? Tá forte, tá, cara, com às vezes um shape bom, se alimenta bem, mas às vezes mentalmente tá destruído. Pô, aquele menino, quando eu fui prestigiar o camp, quando veio pra Curitiba lá, o menino falou que tava com depressão. Cara, um Sim, cavalo de um homem, velho, sim. forte pra caceta. Tipo, você olha pro externo, você fala, não, porque eu passei um tempo sem competir, porque eu tava com isso. Pô, meu filho. Cara, é o que eu falo, eu tô a 2 passos de ser avô, velho, porque eu tô chamando de gente de meu filho. Então, eu falo, pô, meu filho, que pena. O cara me olhou assim, tipo, cara, que isso? Mas é isso, cara. E se você pensar também no contrário, né? Uma mente muito sã ali, Aprisionada num corpo. num corpo que tem muitas dificuldades. A gente sabe que às vezes não é só uma escolha, né? Tem outros. Pode ser o meio que vive, pode ser Sim. parte genética, mas que você tem condições de melhorar isso, né? Para ser um pouco mais saudável. Sim. Sempre a ideia é ser um pouco mais saudável. Saúde em si, não sei definir se alguém é 100% saudável, acho que é impossível. Mas você pode sempre fazer escolhas que te tragam um pouco mais de saúde. E não só isso, mas é uma. Cara, um Ironman, velho. Não é uma prova de 5K que termina ali, não é uma corridinha de 100 metros. É aqui, 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 aqui. Tudo começa com o primeiro quilômetro, né? Quando um aluno novo entra lá no box, a gente manda um textinho, cara, pô, legal, primeiro passo pra uma vida mais saudável, tá, não sei o quê. Pra alguns entra pra um lado, sai pelo outro, mas pra algumas pessoas fica. E infelizmente você não vai conseguir tocar todo mundo, mas as pessoas que você toca já faz valer a pena, como o caso do cidadão que fez o Ring Muscle Up lá chorando e tal. Cara, eu fiquei tocado quando eu vi aquilo, assim, eu falei, cara, puta que legal. Tenho certeza que a galera que tá ali, que tá na parte técnica, tá tipo, cara, parece que eu vim aqui, cara, porra, que tesão, sabe, daí... Eu acho que nem é só a parte técnica, tá? Acho que todo mundo, os cursistas, eles sentem essa vibração daquele momento. Ah, sim, sim. E não é um momento que é um Ring Muscle Up, mas não é sobre um Ring Muscle Up. Não. O cara subir lá e chorar não é porque ele fez o primeiro Ring Muscle Up da vida dele e aquilo era um baita de um prêmio, porque ele consegue fazer o movimento. É uma barreira, né, cara? Aquela dificuldade que você tem, aquela mesma coisa talvez que você sentiu quando você complementou o seu primeiro Ironman. É tipo, mano, eu consigo, eu posso. Porque às vezes ele se compara durante muitos anos e fala assim, tipo, pô, mas isso aí eu não sei fazer, talvez eu não O cara consiga. tá lá na E ele minha cria frente. barreiras em várias camadas da vida porque ele não consegue fazer o movimento. E talvez ele destravar o movimento quebre barreiras de vários lados da vida dele também. Dele se sentir capaz, dele se sentir que ele pode, ainda mais alguém que trabalha ensinando o movimento, né? Você se sentir mais seguro, você Mais fala, pô, seguro. eu passei por esse processo, eu sei fazer. Ele acaba criando uma conexão com a pessoa, porque tipo, cara, eu já tive ali. Aham. Venha que eu Sim. vou te ajudar, porque eu já passei por isso. É o que eu falo, cara, puta... Uma galera que convive comigo já tá cansada de ouvir. Esporte é microcosmo da vida. A partir do momento que o moleque destravou aquilo ali, quantas outras possibilidades podem ser destravadas na cabeça dele? Porque eu conseguia pegar aquilo ali, eu consigo transpor isso para outra parte da minha vida?
cara, eu vou tentar. Antes, talvez ele não tivesse a capacidade de sequer tentar. E acho que é isso que faz a diferença. Sim, sim. E aí a gente teve 2 alunos, até vou falar, né? O Carlos e o Miguel conquistaram o Ring Muscle Up lá, que eu ajudei nesse processo. Muito legal, vibração igual. E tem uma aluna, que era a Tami, que ela tinha muito medo do handstand. Ela fez o primeiro handstand, virou na parede a primeira vez no Camp L1 de Taubaté, né, que teve esse ano, mais no começo do ano, e ela chegou lá, ela ainda tinha esse receio. Então, no dia do ginásio, ela meio que se escondia na hora de fazer os exercícios de ponta cabeça. E eu ficava só de olho, né? E ela lá só dava um comentário: ô, Tami, e aí, tu fez? Ai, fiz uma, não sei o quê. E aí passava. Aí, ó, vou te pegar pelo braço aí se não fizer. No meio ali, teve alguns exercícios que eu puxei. Ela falou assim: não, agora a gente vai fazer. Aí ela, ai meu Deus, minha mão tá suada. Fez o primeiro rolamento numa rampinha, num colchonete. Aí depois ajudamos a fazer o handstand. Handstand rola no colchão. E aí ela foi desbloqueando aquilo, ela com medo. E no final ela tava, tipo assim, ó, tremendo, mas super feliz. Do tipo assim, cara, eu consigo fazer isso. Cara, muito legal. Acabou o dia, muito legal. Segundo dia, a gente voltou com handstand e era pirueta e obstáculo, né? Era algo mais avançado. Daqui a pouco eu olho lá, quem que tá lá no meio fazendo todos os negócios, subindo Caraca. com ajuda, né? Claro, mas fazendo tudo, assim, ó, no meio do piso preto. Eu falei, Tami, o que aconteceu? Ela, tenho que aproveitar, né? Fato. E é legal essa sensação, né? Essa virada de chave da própria pessoa, assim, de se esconder e não querer fazer nada, porque tem medo, tem receio de falhar, tem receio de se machucar, tem os traumas, e você destravar o movimento, você vê que a mentalidade da pessoa já muda no outro dia. E não é só sobre o handstand walk, né? Não. Destravar do tipo assim, cara, eu vou tentar. Eu talvez não consiga, mas eu vou tentar. O handstand é a ponta do iceberg, só. É. Tipo, uau, agora eu consigo fazer uma série de Sim. outras coisas. Cara, muito legal. Pra variar, porra, papo se estendeu, né? Pessoal, queria agradecer a vocês que nos ouviram até agora. Esse não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. Esse é um dos top 3 coaches na minha vida. Amigo meu, pessoa que eu amo. E, porra, nem vou falar tanto, só acabo chorando. Cara que me ensinou muito sobre o chão preto, sobre a argola, sobre como ficar de ponta cabeça, mas é uma pessoa que a gente troca muita ideia. Então, porra, já se estendeu bastante, eu queria agradecer a vocês terem nos ouvido até aqui, espero que tenha sido divertido para vocês.